Minutos com Deus. Deus pode contar com você. Mateus 26, 40, 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem relata o momento que precedeu a morte de Cristo, o momento em que ele foi orar no Getsêmani. A Bíblia nos conta que Jesus levou 3 discípulos com ele, e um deles era Pedro. Jesus estava aflito, pois mesmo sendo filho de Deus, a sua condição humana temia o que estava por vir, pois ele experimentaria o cálice da ira de Deus. Então Jesus pede para seus discípulos ficarem ali e orarem por ele. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Porém, quando Jesus vai repreendê-los pela atitude, dirige a palavra primeiramente a Pedro. Você já parou para pensar o porquê disso? Pedro era uma pessoa fervorosa, muito impulsivo, sempre se declarando a Jesus e jurando que estaria sempre ao seu lado. Talvez por isso a indignação com Pedro, pois Jesus contava com ele. E mesmo sabendo que Pedro negaria, Jesus também sabia que Pedro havia sido escolhido pelo Senhor para pregar o Evangelho e do potencial que Pedro tinha quando estivesse sendo usado por Deus. Sempre usamos a frase: Deus não precisa de nós, numa tentativa de mostrar o qual poderoso e suficiente Ele é. Mas muitas vezes essa frase apenas revela o qual negligentes somos em relação às responsabilidades que Deus nos deixou. Deus não precisava ter feito nada do que fez, nem ao menos precisava ter criado o mundo. Porém, ele quis fazer assim. Entende que o precisar é uma condição nossa e o querer é uma condição dele. Deus não precisa que você o adore, que você revele a glória dele ou que você ame o seu próximo, mas ele quer que você faça isso. É a vontade do Senhor. Então podemos parar de repetir que Deus não precisa de nós e devemos começar a agir de acordo com a vontade dele, pois ele nos escolheu para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Que a paz de Deus esteja conosco.